Olá, meus amigos. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre jQuery. Para quem não sabe, jQuery é uma biblioteca que usa JavaScript, né? E o objetivo dela é encurtar caminho, facilitar caminho e algumas coisas que você faria em JavaScript. Então, se você faz uso do jQuery, você tem uma grande economia de tempo de desenvolvimento. Isso ajuda bastante. Então, vamos ao exemplo prático. Primeiro, né, como eu disse, o jQuery é uma biblioteca do JavaScript, só que ela não é embarcada, ela não vem junto com o JavaScript nativo que a gente consegue rodar direto no navegador. Então a gente precisa baixar essa biblioteca de algum lugar, correto? Então a gente vai entrar no site do desenvolvedor. Para quem não conhece, esse aqui é o nosso site, jeitodigital.com.br. Eu convido vocês a fazerem uma visita, que tem vários downloads, artigos. Então eu vou usar um artigo sobre jQuery para pegar o link do desenvolvedor. Aqui na busca, ó, vou buscar jQuery. Tem um cursinho aqui que eu fiz há algum tempo e aqui tem o link, ó. Esse aqui é o link de download no site do desenvolvedor. Então a gente vai lá e pegar a última versão. Então basta clicar aqui, né? Perfeito. Essa é a página de download. A última versão é essa daqui, ó, 1.10.2. Vamos pegar a descompactada mesmo, né? Como tem vários navegadores, vários sistemas operacionais e algumas coisas sempre mudam, talvez esse procedimento que seja diferente para você aqui, mas eu vou fazer da forma como seria aqui usando o Firefox. Então eu cliquei lá, ó, abri um texto enorme que é a biblioteca em si. Eu vou dar Ctrl A para selecionar, Ctrl C para copiar. Aí eu vou lá numa pastinha já criada previamente para a gente colocar nossos arquivos e vou colar isso no arquivo texto, né? Como eu disse, né, aqui eu tenho no Linux eu tenho o recurso de já colar já dentro do arquivo. Para quem usa o Windows, eu acho que você vai ter que criar o arquivo de texto e, e depois abrir ele e em seguida inserir, colar esse texto que a gente copiou. O nome do arquivo você pode dar qualquer nome, eu vou dar um nome bem sugestivo, ó. 10. Perdão, 1.10.2.js. Tem que terminar como um JS, né, para manter o protocolo. Então, se você notar, se eu abrir aqui meu arquivo, tá tudo aqui dentro. Então, essa aqui é a biblioteca do jQuery. Perfeito? Então, vamos começar. Eu vou fazer, a gente já tem a biblioteca em mão, eu vou fazer um arquivo HTML padrão, né, que o Linux também me encurta esse caminho, ó, eu tenho como já criar direto um arquivo HTML, né, vocês vão ter que fazer na unha aí, se não estiverem usando. Aula 1.html. Opa, perdão. Só um minutinho que eu vou abrir aqui. Só um minutinho que eu vou abrir a pasta novamente, que eu tive um pequeno problema aqui. Perfeito. Então eu vou abrir esse arquivo HTML que eu criei aqui. Perfeito? Então ele tem aquela estrutura básica do HTML, né? Para exemplificar, não precisaria dela, né? Mas vamos seguir o protocolo. Então, aqui dentro de body, eu vou colocar os nossos arquivos, perfeito? Aqui em head,
a gente vai fazer a inclusão da biblioteca do jQuery, perfeito? Então, você já deve estar familiarizado com isso, então eu vou fazendo aqui. Para quem não sabe, é só copiar. Então, para a gente inserir um arquivo de script no nosso código, a gente usa essa tag script, né? O source e o nome do arquivo. Então, jQuery, perdão, 1.10.2. Perfeito. A partir desse momento já está incluído a biblioteca. O que eu fiz? Eu vim aqui e falei para ele que eu quero incluir esse arquivo aqui, né, nesse daqui. Perfeito? Então, a partir do que a gente rodar o aula 1.html, vai estar incluso já a biblioteca do jQuery, a gente já pode começar a brincar aí. Eu vou criar um outro arquivo que vai chamar script.js. O nome também não importa, estou seguindo o padrão aqui. Aqui é onde a gente vai fazer a programação, né, JavaScript usando o jQuery. Também eu tenho que fazer a inserção desse arquivo no nosso arquivo principal aqui, no nosso arquivo HTML, no aula 1. Então vou lá fazer a inserção. Então, como ele é JavaScript também, o método é o mesmo. Só vou trocar aqui o nome do arquivo. Opa, pronto. Para manter um nível bacana de organização, né, a gente vai deixar o CSS separado também. Então eu vou vir aqui e criar mais um arquivo aqui. Por aqui, ó. Global, não, perdão, qual é o nome do arquivo? Aula1.css. Então esse último arquivo que eu criei, né, ele vai armazenar o CSS. Então eu tenho que voltar aqui, nosso aula 1 HTML, e fazer a inserção do CSS também. E aqui dentro do head também. Então, quem faz isso aqui no HTML é a tag link. Perfeito. Então, essa tag link aqui eu estou inserindo. Então, esse real style sheet é para eu avisar que é um arquivo de CSS, né, e o arquivo em si. Então, se você já está preocupado em aprender jQuery, você já deve conhecer um pouco essa estruturazinha que eu fiz aqui. É bem tranquilo. Se você não conhecer, basta copiar. E se tiver dificuldade, pode entrar em contato que eu te auxilio. Então, feito isso, a gente já tem o básico para começar. Então, primeiro eu vou fazer um script, uma tagzinha aqui div para teste. E já faz uma introdução já ao jQuery e já faz um teste para ver se está tudo inserido corretamente, né? Eu vou dar um ID para ela aqui, teste. Perfeito? Para eu manipular um elemento, né? Essa div é um elemento, se fosse uma tag de imagem seria um elemento. A maioria das tags aqui HTML a gente pode considerar como se fosse um elemento. Então eu criei essa div com ID teste, né? Eu vou escrever teste aqui dentro dela também. E dei o ID para ela, perfeito? É a partir desse ID que eu vou referenciar ela na hora que estiver programando lá em JavaScript usando o jQuery. Poderia ser uma classe também, né? Se eu tiver vários elementos, poderia ser class também, né? Mas vamos começar pelo ID. A gente só tem um elemento, a gente só quer mexer com ele e em caráter de teste, correto? Então vou salvar aqui. Eu vou abrir o navegador para a gente ver se está tudo em ordem.
Perfeito. Ó. Note que o teste apareceu aqui. Então, por enquanto, está tudo funcionando bem. Vamos começar agora a brincadeira. Vou pegar o arquivo script, que está vazio, e vou abrir ele também. Né? E já vou aproveitar que eu estou abrindo e vou abrir o CSS também. Perfeito. Então, aqui é o arquivo script. Então, como que eu referencio, como que eu aviso pro jQuery com quem que eu quero mexer? Falando português, claro. É assim. Eu uso o cifrão ou então eu escrevo jQuery. Eu prefiro dessa segunda forma porque evita alguns problemas de compatibilidade. Então eu já resolvi alguns conflitos fazendo dessa forma. Né? Então você vê dos dois jeitos, tá certo. Abre e fecha parênteses. Aqui dentro eu vou dizer qual que é o elemento que eu quero, qual elemento que eu quero mexer. Como eu coloquei aqui, ó, id teste, né? Então é o elemento que se chama teste. Então, para quem conhece um pouquinho de CSS, quando a gente quer referenciar ID, a gente usa o sustenido. Né? Então, como é um ID, eu vou usar o sustenido e pôr o nome que chama teste. Pronto, já sei com quem que eu quero mexer. Agora que eu coloco um ponto para concatenar, né? E vou falar o que eu quero fazer com esse elemento aqui. Então eu vou adicionar um evento, que é uma das coisas que eu consigo fazer. Clique. Então quando eu clicar, eu vou fazer alguma coisa nesse elemento teste. E o que eu vou fazer? O que tiver dentro desses parênteses aqui. Perfeito? Isso aqui talvez confunda um pouco, né? Porque aqui eu já não saio escrevendo direto o que eu vou fazer, né? Eu tenho que colocar uma estrutura como se fosse uma função. Então, eu coloco function, abre e fecha parênteses de novo, abre e fecha a chave e termina com ponto e vírgula. Aqui no meio da chave é onde que eu vou escrever o que eu vou fazer. Perfeito? Então vamos começar. Já que a gente conhece essa estrutura básica aqui, eu vou mostrar agora uma coisa que não pode faltar. Antes da gente começar para valer. Se eu fizer meu código direto aqui, não vai funcionar. Por quê? Porque note que quando o arquivo aula 1 ele é montado no navegador, é uma coisa sequencial, né? É uma leitura sequencial, linha a linha. Então, quando ele for montar esse evento, vai ser quando ele estiver lendo esse arquivo aqui, ó, script.js. Correto? Nesse momento, o elemento teste não foi criado ainda, né? Porque ele vem de cima para baixo, na hora que chegar aqui não criou. Então, se eu fizer dessa forma que eu fiz aqui, ó, o evento clique não vai ser criado, porque nesse momento aqui que ele rodar, o elemento teste não existe ainda. Então, sempre que a gente estiver programando jQuery, a gente tem que fazer dentro dessa estrutura aqui que eu vou criar agora. Então, jQuery, thread, ó, isso aqui é padrão. Então, tudo que a gente tiver em jQuery vai aqui dentro. Perfeito? Ó, tudo aqui dentro. Que essa estrutura que eu acabei de criar faz? Ela vai esperar o documento ser carregado totalmente. Então, quando o documento estiver pronto, ela vai começar a executar o jQuery ou jQuery. Cada um chama de uma forma. Eu chamo de todas. Vamos lá então. Opa, fiz besteira. Então não mudou nada, a gente só colocou aquele código que a gente estava escrevendo, a gente colocou dentro dessa estrutura aqui que só vai rodar depois que o elemento estiver carregado.
Agora sim, depois que o documento estiver pronto, ele vai ir lá no elemento teste, que já vai estar criado, e vai adicionar o evento clique. E vai fazer, depois que eu clicar, vai fazer o que tiver aqui dentro. Perfeito? Então, para fazer um teste básico, para a gente já começar a ver o jQuery trabalhar, eu vou fazer um alert com olá. O que o alert faz? Ele coloca uma caixinha de texto na tela para você dar OK com esse texto que a gente inseriu. Então eu vou salvar e vou testar. Perfeito, está funcionando. Eu cliquei em cima do teste e apareceu uma caixa com olá. Então por enquanto está tudo funcionando bem. Agora a gente já pode começar para valer um exemplo mais prático. Uma das coisas que a gente pode usar para fazer o jQuery é o menu suspenso. Eu vou fazer um menuzinho aqui bem simples, até para não prolongar muito esse primeiro vídeo, mas só para a gente ver um exemplo do dia a dia, né? Não ficar só colocando um texto na tela. Então vamos supor, então eu vou apagar isso aqui para a gente fazer de novo depois, né? Eu vou deixar só isso daqui. Perfeito? Aqui no HTML também eu vou apagar esse elemento div aqui, né? E vamos criar um elemento que chama menu. Um div, né? Podia criar listas, né? Mas eu vou usar div mesmo para não dificultar. Aí mais pra frente a gente vai complicando um pouquinho. Eu vou dar um ID para ele que vai ser menu. Perfeito? Então aqui, fazer um comentário para a gente não se perder depois. No menu eu vou colocar um nome. Um elemento que chama, aliás, um texto. Vamos colocar aqui cores. Perfeito? Então vou usar uma vida real aqui. Serviços. Perfeito? Aqui para ficar um pouquinho organizado eu poderia colocar esse serviço dentro de uma div também, mas vamos deixar ele solto aí por enquanto. Então vamos fazer só um menu com um item com um menu suspenso. Perfeito? Se eu tivesse vários itens eu poderia fazer isso aqui. Opa. Poderia não, eu vou fazer porque se alguém quiser aplicar esse código no menu real não vai ter grandes dificuldades. Então dentro do menu eu criei outra div e vou colocar uma classe para ela. Por que classe? Porque vai poder ter mais de uma, vai poder ter várias. Vamos dar o nome de item. Então vai poder ter muitos itens, né? Então vou pôr aqui, ó, serviço, só para ficar bem claro. Produtos. Tá complicando um pouquinho, né? Perfeito. Então eu vou ter um menu com serviços e produtos. Vou atualizar aqui, ó, serviços e produtos. Eu vou usar um pouquinho o CSS aqui para ficar uma coisa tão feia assim, né? Então eu criei, opa, menu. Isso aqui é CSS, você já deve estar familiarizado, perfeito? E vou criar uma folha de estilo que se chama item, que é para aqueles itens que a gente criou. O item eu vou dar um float left para ficar um do lado do outro, né? Uma margem, vou dar uma largura padrão para ela e vou dar um fundo. Opa, vou dar uma cor de texto. Perfeito, vamos ver como é que ficou lá. Vamos centralizar esse texto, né? Pronto.
Tá feio, mas não tá tão feio assim igual tava antes, né? Então fizemos uma simulação de um menu aqui, serviços e produtos. Então quando eu parar em cima de serviços, ele vai abrir o submenu, os subitens aqui desse menu, né? Então vamos supor que seja uma mecânica, né? Então serviços, consertos, manutenção, funilaria, enfim, tudo que uma automecânica pode fazer. Então vamos lá para o nosso aulão HTML. Então temos dois itens, serviços e produtos, perfeito? Dentro do item serviços eu vou fazer uma outra div. Essa div ela vai ficar com os elementos, né, do submenu, vamos chamar assim. Então vai ser uma class também, né, porque vai ter mais do que uma, né. Vamos chamar subitens no plural, porque vai ter vários subitens aqui. E aqui dentro, opa, aqui dentro vamos fazer os itens. Subitem no singular. Então não vamos confundir subitens, que é o lugar onde vai ter vários subitens, né, com subitem que vai ser único, né? Então vamos pensar aqui em alguns subitens. O exemplo da mecânica não ficou muito legal, então vamos pensar em outro aqui. Então os serviços vão ficar dentro da nossa área, né? Criação de sites. Então vai ser um subitem. Vou copiar aqui, ó. Criação de programas. Otimização cell. 3 tá pouco ainda. Hospedagem. Acho que são serviços que o nosso site presta. Se você estiver precisando, já está por dentro do que a gente faz. Hospedagem, tá bom. 4 subitens tá bom. Então o que aconteceu aqui? Então dentro do item serviço, ele criou uma outra div, uma outra divisão, né? E dentro dessa divisão vai ter várias outras divisõezinhas dentro. Cada divisão vai ter um item, perfeito? Vamos ver lá no nosso código, vai estar feio pra caramba. Perfeito? Mas é só um exemplo. Então, é isso que vai acontecer quando eu parar em cima aqui. Mas quando eu carregar a minha página, esses subitens não devem aparecer, correto? Então existe um comando aí do CSS que faz o elemento não ser exibido. Então o elemento classe subitens, opa, perdão, subitens, vamos mudar aqui um display none. Então esse elemento aqui subitens, ó, perfeito? Ele não vai aparecer na hora que eu carregar a página. Perfeito? Ele está omitido, ele está escondido. Correto? Então, na hora que eu passar com o cursor em cima desse elemento, esses subitens aqui vão aparecer. Perfeito? Então, vamos lá. Então, é o nosso código. Então, primeiro eu vou falar em qual elemento que eu quero mexer. Então, eu vou mexer em qual elemento? No
no item do menu, perfeito? Então, ponto, porque agora é uma classe, né? Item. Então vou mexer no elemento item. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Ó, item. Esse aqui é o item serviço. Ó. Esse aqui é o produto. Então quando eu passar em cima do serviço, perfeito? Ele vai fazer um evento. Então, hover. Esse é o evento, né, de passar sobre, né, de passar por cima. Então a gente já conhece dois eventos, o clique, né, quando você clica, e agora o hover. Então quando eu passar por cima de um elemento, eu vou fazer isso que vai aqui dentro. O que vai aqui dentro? Vamos usar aquela estrutura que a gente já conhece. Ó. Function, abre e fecha parênteses, abre e fecha a chave, e joga para baixo. Perfeito? Então quando passar por cima do item, ele vai fazer isso aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai mostrar os subitens. Opa. É o que está no plural. Então ele vai mostrar aquela caixinha que está cheia de item dentro, né? Agora vamos aprender mais um método aqui do jQuery, que é o show. Isso aqui não vai nada dentro por enquanto. Então quando eu passar por cima do item, ele vai procurar os elementos que fazem parte da classe subitens e vai exibir. Perfeito? Vamos fazer um teste? F5 para atualizar aqui o navegador, né? Perfeito? Vou fazer de novo. Passar por cima, o menu aparece. Mas note que ele não desaparece. Por quê? Porque não é mágica, né? A gente tem que mandar ele desaparecer. A gente só mandou ele aparecer. Então, quando eu passo o cursor por cima, ele mostra. Desse jeito que a gente está fazendo, só dá certo se tiver um menu suspenso no seu código. Perfeito? Então, isso aqui a gente não vai usar num exemplo prático, porque eu tenho que mostrar outros elementos do jQuery que está muito cedo ainda. Então, se você for usar isso aqui para fazer um menu no seu site, você vai ter problema. Por quê? Porque ele vai mostrar todos os subitens. Então, se tiver subitem no produto, ele vai mostrar também. Então, você passando por cima de ele, vai mostrar todos. Então, por conta de não complicar muito no começo, a gente está fazendo dessa forma, vamos dizer assim, errada. Mas só para a gente se familiarizar. Perfeito? O hover, ele tem a opção de a gente colocar uma segunda função aqui dentro. Vamos chamar assim. Então, ó, eu fiz, coloquei uma, né? Aqui é uma. Perfeito, ela começa aqui e termina aqui. Eu consigo colocar vírgula e colocar outra. O que é isso depois da vírgula? É quando eu deixar o elemento. Então, quando eu passar sobre o elemento, ele vai fazer isso daqui. Quando eu deixar o elemento, ele vai fazer isso daqui. Perfeito? E qual seria? A gente pode usar o hide. O que ele vai fazer? É o contrário de show, né? Ele vai esconder. Então eu vou salvar aqui. Ó, quando eu passar por cima, ele aparece. Quando eu sair, ele desaparece. Ó que bacana. Só que nota aquele problema que eu falei. Ó, se eu passar em cima de produtos, ó, ele vai mostrar o serviço. Então se tivesse itens aqui no produtos, ele ia mostrar tudo. Então tá errado. A gente vai usar um outro método depois e não vai ser agora. Ao invés do add, a gente poderia fazer uma coisa que é até melhor. Você poderia usar a mesma coisa, só que ao invés de usar o hide para esconder, a gente removeria, a gente faria uma limpeza nos atributos que o jQuery inseriu, que o JavaScript inseriu no elemento. Ele vai voltar para o padrão de quando carregou o site. Então o comando seria esse aqui, ó. Remove a ttr é o método, né, que faz isso.
E você passa o parâmetro style para ele, por quê? Porque ele vai remover todos os atributos de estilo do elemento que faz parte da classe subitens. Perfeito? O resultado vai ser o mesmo, mas no dia a dia esse essa forma é melhor porque ele vai limpar tudo, dependendo do que você colocar na hora que passar por cima, com uma linha só você limpa tudo. Vamos supor que você mudasse a cor também e fizesse alguma outra coisa. Na hora que você tirar, ele ia desaparecer. E é mais rápido também a execução dele. Perfeito? Ó, tá funcionando direitinho. Então, por hoje é só, meus amigos. Eu vou parando por aqui para não ficar um vídeo muito extenso. Prometo gravar outros em breve. Esses arquivos aqui que eu criei, eu vou disponibilizar eles lá dentro da aula do jQuery lá dentro do site, né? A aula não é exatamente igual a essa, é uma outra coisa que eu fiz um tempo atrás, né? Mas eu vou abrir um parênteses lá dentro e colocar o conteúdo desses arquivos aqui, do jeito que está agora aqui. Então eu peço para que vocês visitem o site, me ajudem a curtir, me ajudem curtindo, compartilhando, porque divulgando o nosso trabalho a gente tem um pouquinho mais de fôlego para fazer outras coisas, né? E no final todo mundo sai ganhando. Então em breve eu postarei outros vídeos continuando com essa aula. Qualquer dúvida, sugestão, é só entrar em contato, né? Pode ser pelo formulário do site ou mandar e-mail para o contato@jeitodigital.com.br. Então, até a próxima.